Mas a última parte desse texto fala daquilo que é mais triste e dramático para a vida de uma pessoa. Versículo 42 e 43 fala sobre o último alerta, e o alerta é: quão terrível é uma pessoa amar mais ao mundo do que a Cristo. Quão terrível é amar mais ao mundo do que a Cristo. A última parte do texto fala de religiosos. Olha que interessante, está falando de gente crente. Mas é um tipo de gente crente interessante. Eles estavam crendo num engano, num equívoco, num erro. Eles acreditavam que eles poderiam alcançar o céu através de esforço próprio, através de méritos. Eles participavam de sinagoga. A sinagoga era um núcleo mais aprofundado, mais denso, mais sério de religiosidade lá em Jerusalém naquela época. Era o centro de estudo do Antigo Testamento. Era o lugar de onde as tradições eram zeladas, eram guardadas e eram ensinadas aos outros. Era o lugar que guardava, que trazia ou tentava trazer segurança e resguardo para o culto que eles realizavam e prestavam naquela época. Os mais religiosos estavam lá. Escribas, fariseus, mestres da lei. Mas Cristo veio e eles não o receberam. Eles o rejeitaram. Eles não o enxergaram. Vejam só o que João disse: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que João está dizendo, olha, naquela época, ele estava na última década do primeiro século, naquela época lá, na década de 20, ou na década de 30, muitos ouviram e creram, inclusive líderes de sinagogas, mestres, gente importante dentro da religião, pastores, bispos, se fosse para parafrasear nos dias de hoje, doutores do Antigo Testamento, doutores do Novo Testamento, doutores de história da igreja, ou história dos judeus, creram em Jesus. Mas eles tinham um alto cargo, eles tinham um renome, eles estavam associados naquele grupo, e crer em Jesus Cristo significaria rachar com aquele grupo, significaria abrir mão daquele posto, daquele cargo, onde eles inclusive eram honrados e glorificados com a glória dos homens. E seguir a Cristo significava da noite para o dia passar de perseguidor a perseguido, de mestre a desentendido, na ótica humana. E o texto de João diz que muitos naquela época creram em Jesus, mas não o amaram. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que o mundo mudou? Não mudou, gente. Nós continuamos numa época em que as pessoas até creem em Cristo Jesus, mas amam tanto a glória que podem ter deste mundo, através da religiosidade vazia, através dos seus cargos, sejam eles de que ordem for, cargos dentro de suas instituições, de suas empresas, cargos políticos, cargos do que você puder imaginar, que gerem glória ao nome de uma pessoa. Tem muita gente que ama tanto isso que não é capaz de abrir mão disso por Cristo. No fundo, eles não amam a Jesus e nem a glória do nosso Deus. Eles amam a glória dos homens. E o último e sério alerta de Jesus nesse texto para nós é: ao que você ama? Você ama a glória de Cristo? Ou você ama a glória dos homens? Você ama a glória de Deus? Ou você ama a glória dos homens? Somente um coração completamente rendido a Cristo Jesus pode enfrentar todas as dificuldades deste mundo por amor a Cristo. Somente um coração completamente de Cristo é capaz
de enfrentar as humilhações que muitas vezes a fé cristã exige de nós. Há milhões de pessoas que sabem muito mais a respeito do cristianismo do que colocam em prática, e não põem em prática porque colocar em prática significa perder o reconhecimento dos homens. Significa que se falar, vai ser ridicularizado. Nós estamos ouvindo absurdos ditos contra a fé cristã. E sabe o que nós fazemos? Nós ficamos de boca fechada. Não falamos nada. As desculpas são as mais diversas. Mas no fundo, não tem desculpa para isso. No fundo, o problema é que nós amamos tanto a glória dos homens que nós não queremos perdê-la. Então nós deixamos que eles difamem o nome de Cristo. Mas a gente fica de boca fechada, simplesmente para que o mundo continue olhando para a gente com simpatia. O Senhor Jesus nos alertou: o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Obviamente, se você for como Cristo, se você crer no que Cristo ensinou, se você repetir as palavras que Jesus disse, é inevitável que o mundo nos odeie. O que nós estamos vendo acontecendo lá no Oriente é exatamente isso. São homens que não negociam a verdade nem a fé, e por causa disso eles são mortos. A questão é que o mundo não é diferente lá ou aqui, o mundo é exatamente igual. A diferença são as armas. A arma lá é faca, fuzil, guilhotina. As armas aqui são influência, poder, glória dos homens. As armas lá arrancam sangue. As armas aqui arrancam reputação. As armas lá tiram a vida, as armas aqui tiram o prestígio. Mas eles lá estão amando mais a Cristo que eles estão prontos a abrir mão da própria vida. Mas nós amamos tão pouco a Cristo que não somos capazes de abrir mão do prestígio. Aí Jesus está dizendo: cuidado. Cuidado com esse tipo de crença, que é capaz de declarar que crê em Cristo, mas não é capaz de, por amor a Cristo, abrir mão da glória dos homens. Nós estamos envolvidos nesse negócio. Nós todos. Nós precisamos mudar de postura. Nós precisamos entender que para proclamar o Evangelho nós não temos que ser paz e amor. Nós não temos que ser hippie para pregar o Evangelho. Nós precisamos amar mais a Cristo do que a glória dos homens. E amar mais a Cristo significa dizer aos que estão condenados que eles estão condenados. E significa dizer aos que Cristo quer salvar que Cristo quer salvar. Como eu não sei quem são, então eu preciso dizer para todos que Cristo salva. Mas o mesmo que salva é o mesmo também que um dia sentará na cadeira de juiz. A questão é: quem é você? A quem você ama? Ao que você tem pedido? Como você tem clamado? Os alertas do Senhor Jesus são muito claros. Ande na luz enquanto você tem oportunidade. Não consegue crer por você mesmo, porque nenhum consegue. Então caia de joelhos e clame ao Senhor que Ele converta o seu coração, porque só Ele pode. E se você já conhece, já crê em Cristo Jesus, peça ao Senhor: eu não quero apenas crer no Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a amá-lo como o Senhor me amou. Tira do meu coração o medo, e tira do meu coração o amor pela glória dos homens. Eu quero te amar mais do que amar aos homens e a sua glória. João diz que se nós amamos o mundo, nós não amamos a Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não preciso dizer mais nada. Veja onde está o seu coração. Esta mensagem não é uma mensagem para fazer você sair daqui dando pulos de alegria e ir contente para sua casa. Essa mensagem é mensagem para nos fazer pensar. Essa mensagem é uma mensagem de alerta. Essa mensagem João disse no final do primeiro século, porque a igreja pegou um caminho equivocado. A igreja pegou um caminho de sincretismo religioso no final do primeiro século.
A igreja no final do primeiro século pegou um caminho de uma filosofia de que todos os caminhos levavam a Deus. Então, tudo bem, vem você com a sua filosofia, vem você com o seu sacrifício, junta todo mundo aqui, a gente, afinal de contas, está no mesmo caminho. Não, nós não estamos no mesmo caminho. O Evangelho do Senhor Jesus é exclusivista. O Senhor Jesus é exclusivista. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A obra dele só pode ser absolvida pelo seu coração se o Espírito Santo de Deus te quebrantar. E pessoas que creem e amam a Cristo Jesus são capazes de perder tudo por Cristo, mas não são capazes de resistir às ofensas ao nome do Senhor Jesus. Elas estão dispostas a perder a vida, como nós vimos essa semana, homens morrendo por causa do nome do Senhor Jesus, mas elas não se calam. Isso é o exemplo que nós precisamos. E isso é um termômetro para a nossa fé. Há um pregador que eu gosto muito, e ele disse em um dos seus sermões, um doutor norte-americano batista, não preciso falar mais, vocês já sabem quem é. Ele disse: eu temo que o Ocidente inteiro esteja entupido, cheio de cristãos que não são cristãos. E o alerta do Senhor para nós nessa noite é esse. Eu, como pastor, peguei o alerta para mim e tenho que passar o alerta para vocês. Esse temor é verdadeiro. Do mesmo jeito que em Jerusalém estava um povo que se dizia povo de Deus e não era povo de Deus, hoje no Ocidente existe um povo que se diz cristão, e que nós temos dúvidas seríssimas se de fato são cristãos, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nos ajude, Pai, porque esse alerta foi tão dramático e tão difícil para aquelas pessoas lá na Palestina no primeiro século. E eu acredito que é um alerta difícil e duro para nós que estamos aqui no século 21. Porque, ó Deus, continuamos tendo os mesmos problemas. Mas nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor que iniciou a obra e pode levá-la até o final, ó Deus, que o Senhor possa, em primeiro lugar, ó Deus, nos fazer enxergar com a luz do Teu Filho Jesus a real situação em que nós estamos. Que nós aproveitemos esta luz, ó Deus, para ver o que está acontecendo na nossa vida. E diante do Senhor, ó Deus, que nós todos, ó Pai, nos quebrantemos e diante do Senhor, pela fé, nós busquemos a solução para o nosso problema. A solução para tudo que nós acabamos de ler e para os alertas que o Senhor deu é sem dúvida nenhuma a fé em Cristo Jesus. Sem essa fé nós não enxergamos, sem esta fé nosso coração não é quebrantado. Sem o Teu Espírito plantando fé no nosso coração nós não cremos. Sem o Teu Espírito em nós, enchendo o nosso coração de fé, nós não amamos a Cristo mais do que a nós mesmos e mais do que as coisas desta vida. Então a nossa oração nesta hora, ó Deus, é que o Senhor olhe para nós, ó Pai, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Teu Santo Espírito quebrante o coração daqueles que ainda não foram quebrantados, e daqueles que foram, que o Senhor faça reacender a chama do amor profundo, da paixão pelo Senhor e pelas almas que estão perdidas. Ó Pai, em nome de Jesus, converte-nos desta apatia, ó Deus, e põe fogo no nosso coração, inflama a nossa alma, Senhor, para que a gente possa amar ao Senhor de todo o coração, para que o exemplo daqueles nossos irmãos do Oriente, que estão perdendo a vida ou ganhando a vida por Cristo Jesus, se entregando, mas jamais negociando e nem negando a fé, que esta mesma atitude seja a atitude de cada um de nós aqui no Ocidente. Que, ó Deus, nós não nos calemos diante, ó Deus, dos absurdos que têm sido ditos dia após dia sobre o Teu Filho Jesus, sobre a igreja do Senhor. Que nós não nos calemos diante daquilo que tem feito com a igreja do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, muda, ó Deus, muda o nosso jeito de ser, de se comportar. Que igreja não seja apenas uma atividade da semana para a nossa vida, mas que igreja seja apenas a expressão, ó Deus, de uma realidade de vida.
vida transformada pelo sangue do Cordeiro, vida transformada pelo amor do Senhor, vida que estampa, ó Pai, uma novidade, um estilo diferente, uma convicção nova, um coração novo, em todos os momentos, não apenas nesta 1h30 que nós passamos aqui, que eu acredito que muitas vezes até ofende o Senhor, quando o Senhor olha para nós e percebe, e vê que nós somos algo aqui, somos outra coisa do lado de fora, ou que estamos aqui apenas tentando negociar algumas horas com o Senhor. Oh Deus, tira isso da nossa vida, converte o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê coragem para rever nossas alianças, que, ó Deus, se alguma aliança nossa exige, ó Pai, negar o nome do Teu Filho, ou exige, ó Deus, negociar princípios de fé, que o Senhor nos dê coragem para quebrá-las em nome de Jesus. Chega, ó Deus, desse evangelho apático, desse evangelho sem sal, desse evangelho sem vida que nós estamos experimentando. Ó Pai, em nome de Jesus, mexe conosco, Senhor. Os alertas do Teu Filho Jesus causam calafrios na nossa alma, porque nos mostram que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, e nos mostram, ó Deus, que muitas coisas que têm acontecido na vida nossa é uma séria demonstração e um sinal de que nós estamos vivendo com corações não convertidos realmente, apenas que creem, mas não amam. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, e verdadeiramente converte o nosso coração ao Teu Filho e ao Senhor. É a nossa oração nesta noite, ó Pai. Diante de Ti nós colocamos a nossa vida, a nossa alma, e suplicamos pela Tua misericórdia e graça, que estes alertas nos incomodem, e que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus que Te pedimos isso. Amém.